E aí pessoal, tudo bem com vocês? R4, vamos fazer a tabela 4, tabela de ortografia. Essa tabela é um pouquinho interessante porque a gente vai falar um pouco sobre as estratégias de ortografia, o que é que rege uma regra de ortografia. E as regras de ortografia, como você já bem sabe, são mais de exceções do que aplicações de regras. É um pouco complicado você estudar ortografia por regras. O que é que eu estou fazendo aqui? Explicando alguns fenômenos e vamos fazer o esquema mental, o fichamento de algumas palavras que costumam cair em concursos públicos. Explicando o primeiro processo aí, que a gente tem um processo de prosódia. O que é um processo de prosódia, que também pode ser chamado de silabada? É quando eu troco a posição de uma sílaba tônica por outra. Por exemplo, na palavra ínterim, que é uma palavra que sempre vai ser proparoxítona, ínterim. Que quer dizer o que, gente? Urgência, meio termo. Nesse ínterim, o meliante disparou 3 tiros de fuzil. Pense aí. Ínterim quer dizer meio termo, neste meio termo, nesse intervalo. É uma palavra que sempre é proparoxítona. Logicamente, ela vai ter acento. Outro problema, ímprobo. Ímprobo, ímprobo. Essa palavra, que também sempre é proparoxítona, tem um erro de prosódia. Nós costumamos falá-la de forma errada, improbo, improbo, pronunciando como paroxítona, quando na verdade ela sempre vai ser uma proparoxítona. Outro exemplo é a palavra aerólito, aerólito, que por conta do Chapolin Colorado, nós queremos dizer aerolito. Você já assistiu o Chapolin Colorado? Não? A equipe do Chaves, ele sempre diz, olha, um aerolito, um aerolito. Eu me formei ouvindo essa palavra aí, que é uma pedra, né? Aerólito. Mas ela sempre é proparoxítona. Pode consultar o Volpe, tá? Desse jeito lá. Outro, por exemplo, é a palavra ágape. Ágape sempre vai ser proparoxítona. Lembre-se disso. Quais são as que mais caem no concurso? Eu já vi essas 3 aqui, tá? Ágape eu nunca vi, mas eu coloquei aqui porque é costume a gente errar. Agapé, né? Igapé, confundindo com igapé, que é oxítona. Então, ínterim, ímprobo, aerólito. Essas palavras sempre serão proparoxítona. Sempre proparoxítona. Nas paroxítonas a gente tem mais. Por exemplo, eu costumo ouvir quase todo dia a Renata, o William Bonner sempre dizendo recorde, recorde, quando na verdade a palavra é recorde. Recorde é uma palavra paroxítona. Ela não possui um acento no ré, senão ela seria recorde, mas na verdade ela é recorde. Os casos de Covid-19 bateram um recorde e não um recorde. Talvez por aproximação da palavra record em inglês, que é uma proparoxítona, as pessoas costumam confundir, mas ele pronuncia recorde. Pronunciou errado no português. Ele está lidando com um jornal de maior circulação no Brasil, ele teria que pronunciar de forma correta, viu, William Bonner? Atenção! Tem também a palavra rubrica. Essa cai demais, gente. Rubrica. Rubrica, que a gente quer pronunciar como rúbrica, como se tivesse um acento no U. É rubrica. Fala comigo, gente. Rubrica e nunca rúbrica. Tem a outra palavra também, gente, que range os dentes quando escuta. A pessoa dizendo gratuito. Eu quero saber onde é que está o acento nesse I para ela pronunciar gratuito. É o que, candidato? Gratuito. Tui, tui, tui. A sílaba mais forte é o tui. É gratuito. Não é gratui. Esse I não se separa porque não tem acento, né? A segunda vogal do hiato seria I, né? Eu tenho uma palavra também, avaro. Avaro, que muita gente teme em colocar um acento no A. Vocês vão grifando aí na apostila de vocês a sílaba tônica, viu? A mais forte para não cometer esse erro de prosódia. Avaro. Eu tenho avaro e faz a dinâmica com batavo. Avaro, batavo. As paroxítonas que tem mais. Caracteres. 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 E não caracteres. Caracteres e não caracteres.
ciclope e não cíclope. Ciclope, o que é que eu tenho mais aqui? Além de ciclope, eu tenho filantropo. Vamos anotando aí. Eu deixei vaga aí, viu? Filantropo e não filântropo. Escuto. Ibero-americano. Pudico. O di é mais forte. Refrega e não réfrega. Essas palavras que costumam mais cair como palavras paroxítonas, na verdade, confundir com proparoxítona. Nós também temos as oxítonas que costumam dar bastante problema. É a dupla do cateté e do ureter. Pode anotar aí e grifar. Elas são oxítona. Como é que a gente quer pronunciar essa palavra aqui? Catéter. Pronunciando como se fosse uma paroxítona. Na verdade, ela é uma oxítona. Cateté, ureté. Fala comigo, vai. Cateté, ureté. Consigo compreender? Eu tenho também condor e não condor. Condor, a mais forte é o dor. Eu tenho também Nobel mais forte é o Bel, e não ele ganhou o prêmio Nobel, é Nobel, o prêmio Nobel. Eu tenho a palavra mister, gente, eu não estou pronunciando o mister, universo, aquele homem que desfila, não, porque ela é uma palavra de origem inglesa e realmente é uma paroxítona. Eu estou falando em mister em sinônimo de urgência, em um fato que deve acontecer de forma rápida ou uma coisa que é bastante importante. Por exemplo, é mister que você tome as providências, ou seja, é urgente, é necessário, é importante que você tome essa decisão. Mister, eu não estou me referindo ao Mister Universo, não. Aí sim é mister, tá bom? Tem o mister, tem o ruim, que o mais forte é o in, tem o sutil, que o mais forte é o til. Ruim, a gente pronuncia como? Ruim, como se ela fosse monossílaba. Ruim é de sílaba com a mais forte o in. Sutil e não sútil. Falei sobre os problemas de prosódia, que também pode ser chamado de silabada, tá? Você pode colocar no espaço aqui, que é silabada. Muitas bancas chamam isso de silabada. O que é a silabada? Quando você troca uma sílaba pela outra num processo de pronúncia de forma equivocada. Na próxima, que a gente vai falar um pouco sobre ortoépia ou ortoepia, são as pronúncias erradas que nós cometemos no dia a dia, que por eu pronunciar de forma errada, eu escrevo ortograficamente errada. Vamos começar aqui com a primeira frase que eu escolhi, que cai nas bancas, que você tem o maior problema no dia a dia, é a palavra sobrancelha, né? A gente teme a colocar sobrancelha. Qual foi o erro aqui? Dizer que ela vem de sombra, tipo a sombra da Natura, da Avon, não. Ela não tem esse M, quer dizer sob, acima dos olhos. Sob, acima, sobre. Então, o correto é sobrancelha sem o N, tá? Sobrancelha sem o M. Fique atento que não tem esse M. Por mais que ele seja nasal, né? Sobrancelha, não tem o M. Você pode nasalizar, mas escrever com o M, jamais. Eu tenho uma palavra também que costuma cair, que é o cabeleireiro, né? Cabeleireira Leila, lembra? Cabeleireiro vem de cabeleira. Então eu escrevo, ó, cabeleira, né? Eu tirei o A, né? Cabeleira, que é o conjunto de fios de cabelo, e vou colocar aqui o sufixo formador de profissão. Padeiro, por exemplo, pedreiro, por exemplo, o sufixo formador de profissão é o eiro. Pedreiro, padeiro, boleiro, cabeleireiro. O sufixo é o eiro, formador de profissão do conjunto de fios do cabelo. Cabeleireiro. Ok? Se você pensar dessa forma, você não consegue errar mais isso.
Ah, eu coloquei aqui na errada. Eu vou colocar na certa aqui, ó. Cabeleireiro. Como é que nós pronunciamos no dia a dia? Cabeleireiro, né? Eu acho que é assim, é errado. Muita gente diz cabeleireiro. A gente diz, o quê? Salão de beleza. Beleza com Z, por favor, né? É isso. Cabeleireiro. Qual é o outro que a gente costuma ter problema? Na palavra iogurte, né? Iogurte, que nós trocamos a posição do R, quando na verdade é iogurte. Iogurte. O R na segunda posição. O que é que eu tenho mais? Largatixa, né? Largatixa, colocando com X. Nós trocamos mais uma vez a posição do R. O R é em segunda posição. Porque lagartixa vem de quê, gente? De lagar. Lagarto. Então eu tenho de lagarto, eu tenho lagartixa. Lagartixa. Lagarto mais o ixa. O que é que eu tenho mais? Ah, gente, mortadela. Como é que a gente diz aqui no errado? Mortandela, colocando N, quando o correto é o que, gente? Mortadela. Tem mais algum? Tem igreja, igual, tem um monte, tá? Eu estou colocando aqui o que mais cai em concurso público. Eu tenho o parborizado, caiu na CETRED ultimamente. Parborizado. Como é o correto? Parboilizado. Parboilizado. Posso pensar também no quê? Mendigo, exatamente. Mendigo. A pronúncia errada, motivando você a escrever errado. Não é mendigo, é o quê, gente? Mendigo. Então, coloquei para vocês aqui uma amostra do que seria um problema de ortoépia ou ortoepia. Do jeito que está escrito é ortoepia, mas eu posso colocar um acento aqui. Coloquei aqui uma sequência de palavras que nós pronunciamos errado e aí escrevemos também errado. E as certas, a correção de uma palavra para a outra. No próximo tópico, que são as variantes linguísticas, o que quer dizer isso aqui, variante? O VOLP, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, existe lá várias formas de se dizer uma mesma palavra. Isso é um problema para quem lida com ortografia, principalmente em concursos públicos. São duas formas simultâneas de escrever uma mesma palavra. Por exemplo, a palavra maquiagem, vou colocar com caneta azul, a palavra maquiagem também pode ser dita de uma outra forma, que é o quê? Maquilagem. Por exemplo, essa apostila que você comprou, eu posso dizer apostila e apostilha. Apostilha. O VOLP registra com L e com LH. Isso pode gerar um problema na hora do concurso público, porque você quer aplicar isso em quase todas as palavras. Por exemplo, as pessoas confundem muito a palavra família. Família e família. Tem um erro aqui de prosódia. Família e família. Essas duas palavras são variantes linguísticas? Não são. Isso aqui não existe. Você aprende que existem palavras que possuem duas formas de se escrever e quer aplicar isso em quase todas. Isso é um problema. A palavra família, nesse caso, não existe, mas você veja que absurdo. O VOLP conserva a palavra vassoura, e vassoura. Gente, eu acho vassoura muito feio. Por que admite vassoura e não admite família, que é costumeiramente dito e escrito dessa forma? Vai lá, esse povo é doido do VOLP, né? Então aqui existe também basculante.
Basculante e vasculante para uma mesma coisa. Vasculante. Eu tenho, o que mais? Deixa eu ver aqui. Eu tenho louro e loiro. Louro e loiro. Tem mais? Tenho muito. Tenho cota e cota. Cota com C. Cota com QU, né? Cota. Existem essas diferenças. Eu tenho várias, gente. Afeminado, efeminado. Afeminado e efeminado. A FGV ultimamente colocou aquela palavra, qual foi? Aspecto. Isso aqui é novo no VOLP, por exemplo. Ó. Aspecto, você sempre vai escrever com C, né, gente? Aspecto. Só que ela pode ser escrita também de uma outra forma. Existe uma variante dela que é aspecto. Gente, fica faltando um C aqui na nossa escrita. Mas o VOLP registra as duas formas da palavra aspecto e aspecto. E isso existe dentro do nosso idioma. As chamadas variantes linguísticas, as várias formas de se dizer uma mesma palavra. Aliás, de se escrever, que a questão é fônica. Chegamos aqui nas palavras escritas com S, SS, cedilha, J e tem várias outras aí. Vamos escrever aqui algumas palavras que costumam cair em concursos públicos em relação à ortografia. Isso aqui é mais para nível fundamental, nível médio, dificilmente uma banca de nível mais avançado como FGV, VUNESP, CESP, FCC, costuma cobrar esse tipo de questão. O IBFC gosta muito, só que essas bancas conhecidas com maior prestígio cobram mais interpretação de texto, não vai colocar uma palavra tipo a nível ortográfico. Mas se cobrar, você tem que se preparar para tudo. Quando a gente fala em ortografia, a gente está falando em conhecimento leitor. Se você tem leitura, você grafa mais as palavras, você grava na sua cabeça e quando você as escreve já se estranha, porque você tem uma memória fotográfica. Você tem um palácio de memórias ativado na sua cabeça. Quando você escreve, se você tiver leitura, quando você escrever uma palavra, você vai lembrar da escrita dela. E você, logicamente, não vai escrever de forma errada. Vamos colocar um conjunto de palavras aqui. Por exemplo, ó, ânsia, ânsia de ansiedade, né? Se escreve com S, que gera também ansioso. Posso gerar também ansiedade. Tudo escrito com um S só, tá bom? Ânsia, ansioso, ansiedade, elas possuem a mesma base de raiz de significação que dá para você fazer essa associação. Por exemplo, eu tenho a palavra cansar. Cansar, opa, botei no SS, gente, é S. Eu tenho a palavra cansar, que é com S, que posso fazer cansado. E também posso gerar, porque vai entrar em conflito com o cedilha aqui, a palavra cansaço. Aí tem um S aqui, por isso eu estou colocando S. Cansaço. E depois vem um cedilha. A base da raiz dela é com S, só nessa que alterou na última parte para um cedilha, mas continua com S aqui de cansaço. Eu posso colocar também pesquisa e pesquisar, né, gente, ó. Pesquisa e pesquisar. Que cai demais também a palavra maisena. Maisena, que é com S. A gente tem a marca maisena, que é com Z, a marca. Só que a maisena, o produto, que não é a marca maisena, ela é escrita com S, tá? Maisena é com S. Posso pensar também em alisar. E posso dizer alisamento, que também é com S. Isso aqui é o que mais cai no concurso, tá? Estou anotando aqui para vocês. Tenho também dispenso e dispersão, né? Disperso é disperso. Disperso e a mesma raiz de significação, dispersão. Dispersão.
Estou colocando aqui porque a gente está trabalhando em mapas, tá? Estou colocando aqui em mapas para que você faça esquemas de associação, mas tudo isso parte de um grau de leitura. Se você tiver grau de leitura, você consegue resolver a maior parte das questões de ortografia. Vamos começar aqui com a palavra de SS, que eu vou começar com assessor, que é com 4 S's. Posso também pensar em assessoria. Assessor, assessoria. Posso pensar também em acesso. E deixa eu ver aqui se eu coloquei SC. Não coloquei SC cedilha e vou colocar aqui entre parênteses, tá, gente? Ó. Ascensorista. Caberia mais na de cima. Mas por conta da raiz de significação, eu coloquei aqui. Assessor, assessoria, acesso, ascensorista. O ascensorista vem de ascender. Ascender, que quer dizer subir. O ascensorista conduz uma pessoa acima. Por exemplo, o elevador Lacerda lá de Salvador, as pessoas que trabalham nele, cobrando, né, porque ficam subindo e descendo, se chama ascensoristas, que dá ascensão às pessoas. Eu sou um tipo de ascensorista aqui porque eu dou ascensão a você a conseguir um cargo público. Não é verdade? Posso pensar em agressão. Agressão. Tá bom? Posso pensar também em agressor, né? O agressor fez a agressão com assassinato. Assassinar, assassinar. Posso pensar em assassinato também, tem a mesma raiz. Posso pensar também em assédio. Assédio também é com SS. Estou pegando aqui as palavras. Assanhado. Todo assédio possui um assanhado, né? É isso mesmo. O assanhado. Ai, gente, essa é ótima. Escassez, essa cai demais, gente. Escassez. Olha que palavra linda. Escassez, né? Que gera também o que, gente? O escasso. Escreva, gente, a palavra escassez. Cai demais. Um S, 2 S, depois um Z. Escassez. Posso pensar em excesso. Excesso? Excesso. Não é exceção não, tá, gente? Posso pensar de excesso, excessivo. Lindas essas palavras. A forma como se escreve essas palavras são lindas, né? E por último, a gente pode colocar o assíduo. Assíduo, que quer dizer com frequência, né? Bastante frequente dentro de um ambiente. Eu sou assíduo nas minhas aulas. Vou molhar o bico aqui. Vamos lá para o cedilha, que eu tenho aqui. Açafrão. Posso pensar em açafrão. Esse cedilha ficou terrível. Peraí. Açafrão ou curry. Falando disso, açafrão é muito nutritivo. Troque o colorau de sua casa por açafrão, curry, né? Chama mais curry, né? Açafrão, o que é que eu tenho mais? Alçapão. Posso pensar em açaí. Açaí é com cedilha, tá, gente? Açaí aqui tem um supermercado chamado Açaí, que é com SS, mas ali é o supermercado, tá bom? Não é a fruta, não. Lá do Pará. Então eu tenho o açaí, posso pensar em mussarela. Mussarela que é escrita com cedilha, não é SS. Fique atento a isso. Posso pensar em absorção. Absorção. Posso pensar em exceção. Olha como é linda a palavra exceção. Isso aqui você pode colocar um asterisco, isso aqui cai demais. E a gente escreve demais. Exceção. Posso pensar em caçarola. Caçarola, o que é que eu tenho mais aí? Içar, que é subir alguma coisa, né, gente? Içar. Acho linda a palavra, escrito com cedilha. Cedilha é uma palavra que tipicamente portuguesa, tá?
quiseram até trocar Foz do Iguaçu por 2 S's, por conta do cedilha que teria, que atrapalharia a tradução para o inglês. Não mudaram, né? Eu tenho maçaneta. Maçaneta, que também é com cedilha. O que é que eu tenho mais aqui? Asserção, que é com SS, depois cedilha. Asserção, tem mais? Alçapão já foi. E é isso. Coloquei aqui as principais com cedilha. Gente, eu fui pesquisando essas palavras que estão em prova. Não foi aleatório, não fui procurar na internet, não. De prova a gente passou para cá. Na letra J, o que é que a gente tem aqui do J? Tem o acarajé, alforge, acarajé, alforge, alforge. O que é que eu tenho mais? Vamos pensar aqui com J, berinjela, 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 que é um L. Berinjela, posso pensar em cafajeste. Cafajeste, canjica. Canjica. Tem mais o quê? Caranguejeira. Tem um G, né? Caranguejeira. Que nome enorme, né? Caranguejeira. Tem mais o quê? Jeca. Jeca. Tenho laje. Tenho pajé. Tenho canjica. Gente, quem nunca provou canjica, prove. É uma maravilha aqui do Nordeste. Feita de milho. Majestade. Majestade. Manjericão. Tudo com J. Manjericão. Ultraje. Lisonjear. Lisonjear. E pronto. Terminamos aqui a letra J. Vai fazendo aqui essas principais palavras que caem em concurso público. Vamos para o próximo. Letra G. Vamos começar com a primeira aqui. Vou marcar isso aqui, deixa mais bonitinho. Começando com a primeira, com a letra G, vamos grafar aqui algibeira. Algibeira, que é com G. O que é que eu tenho mais? Eu tenho tigela, que também é com G. Vamos lá. Algibeira, tigela, esfinge. Esfinge, que é com G. Eu tenho também flagelo. 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 Eu tenho, vamos pensar aqui, geada. Geada. Eu tenho gesso, que também treinamos o SS aqui. Geada, gesso. Eu tenho megera. A megera domada. Eu tenho ogiva. Vai escrevendo aí na tabela de vocês. Aqui é meramente cópia, tá? Penugem, singelo, penugem. Eu tenho singelo. Tem mais alguma? Tem não, só tem esses aqui nessas palavras. Vamos para a letra H, que eu tenho herege. Eu tenho hangar. Eu tenho harém. Eu tenho, meu Deus, hombridade. Eu tenho hélice. Eu tenho hortência. Detalhe aqui, não é nem tanto para o H, é para o S, tá? Hortência não é com C, é com S. Eu tenho horto, o horto de Padre Cícero. Se você não conhece aqui, você deve vir aqui ao horto, tá? Eu tenho, já botei o harém, já botei o harém. Eu tenho hóstia,
por aí vai. Vamos para a letra X aqui, que eu tenho um compacto, né? A letra X, depois do prefixo EN, se escreve X, né, gente? Ó, tenho enxaqueca, eu tenho enxada, eu tenho enxurrada. Você pode colocar aqui, depois, ó, você tá vendo tudo com EN, depois é X, tá? Eu poderia colocar um parêntese aqui, eu vou colocar em parêntese, tá? Ó, parêntese e asterisco. Enchente. Só que enchente é com CH, tá? Enchente. O que é que vocês acham aqui? Enchente. Eu coloco aqui? Não, não vou colocar aqui não. Vou colocar enchente aqui embaixo, tá? Que é melhor, porque é com CH. É porque com enxaqueca, enxada e enxurrada, aí vem a exceção que é com CH de enchente. Mas deixa lá no CH que a gente coloca lá, tá bom? Vamos lá, o que é que eu tenho mais aí? Elixir. Elixir. Já botei enxada. Eu tenho o quê? Bexiga, cachumba. Bexiga, cachumba. Eu tenho shampoo, isso mesmo, não existe o SH aqui no português não, tá? É a versão em inglês que é com SH, tá? Cachumba, elixir, enxada, enxame. Enxame, posso colocar também enxoval. Você veja que depois de EN tem muito com a letra X, tá? Fique atento a isso. Enxuto. Eu tenho também, Owen, né? Graxa. Eu tenho xará. Eu tenho chavante. Chavante, acho que é do índio, né? É alguma coisa relacionada à indígena. Xereta. Xereta. Eu tenho xícara. Tenho mais um para fechar aqui. Xingar. Muita gente utiliza o CH, né? Xingar. Tá bom? Vamos para o CH aqui, que eu tenho o enchente. Enchente. Eu tenho o quê? Com CH, meu Deus, me faltou aqui, tem que ver. Achincalhar, essa é boa. Achincalhar. O que é que eu tenho mais com CH? Eu tenho pichar e, logicamente, pichamento. Eu tenho o piche, que é aquele negócio que coloca no chão, né? O piche, tudo com CH, viu? Pichar, pinchamento, piche, tudo tem a mesma raiz de significação. Eu tenho brecha. Eu tenho cachimbo. Eu tenho chafariz. Cachimbo, chafariz. Eu tenho o quê? Chuchu. Eu tenho salsicha. Salsicha, que é com CH. Salsicha, vamos lá, o que é que eu tenho mais aqui? Eu tenho tocha. Tocha, pechincha. Pechincha. O que eu tenho mais aqui? Eu tenho cacho. Cacho não tem problema, né, gente? Cacho. Posso pensar, é isso. Pronto. Vamos encerrar aqui com a do CH. O que é que eu estou fazendo aqui? Fiz uma lista de várias palavras que costumam cair em concurso público e agora a gente vai partir para a próxima página, o próximo bloco, a gente vai falar sobre palavras que são escritas de uma forma, dentro de um contexto, e está correta dentro de outro, tá bom? Vamos lá? Onde, aonde, para onde, esse problema que você sempre encontra dentro de provas pode ser facilmente ser resolvido. Lembre-se que o onde é um pronome relativo. Esse pronome relativo age como um imã em relação ao verbo seguinte, que a gente chama de consequente. Você deve verificar para saber se é onde ou aonde
o verbo que vier a seguir, porque o verbo que vier a seguir pode reger a preposição de, para, com, em. Você deve ficar atento, candidato, que o onde só aceita as preposições a, para e de. E deve salientar que o onde rejeita a preposição em. O onde não aceita a preposição em. Isso deve ficar claro na sua cabeça. O onde rejeita a preposição em. Por exemplo, outras coisas nos dizem, como o Evanildo Bechara na sua gramática, que o aonde, para onde, de onde, quando der ideia de locomoção, ideia de movimento. Portanto, eu já coloco aqui, ó, ideia de movimento e aqui estático, ou seja, lugar parado, estático, ideia de estático, ideia de elemento parado. Por exemplo, vamos lá. Quando eu digo o seguinte, você sabe onde estou? Você sabe onde estou? Note que quando eu vir o onde, tenho que verificar o verbo que vier à frente. O verbo estar, remetendo a lugar, rege a preposição em. Por exemplo, eu estou em casa, no restaurante, no que é em mais o. O verbo estar exige o em. Esse em deveria retornar para antes do onde. É sempre assim. Olha para o onde, olha para o verbo que estiver à frente. Se esse verbo exigir o em, vai ser somente aonde, porque não existe a possibilidade de dizer você sabe em onde estou? Isso não é possível. Portanto, é somente onde. O onde, o relativo onde, só aceita 3 preposições. Quais são elas? A, para e de. Fique atento a essa dica. Vamos colocar mais uma frase aqui. Basta isso. E note que aqui eu tenho um lugar estático. Por exemplo, estou onde você comprou. Note que o verbo comprar aqui, ele é um verbo transitivo direto e ele rejeita a preposição. A regência dele é nula porque não existe preposição. Estou onde você comprou. Quem compra, compra algo. Posso pensar, comprou em algum lugar. Mesmo se for o em, o onde rejeita a expressão em. Ou seja, note que essas duas frases demonstram também elemento estático, parado, não dá ideia de movimento. Já nas expressões aonde, para onde, de onde, coloquei aqui que expressa movimento e geralmente eles fazem par com os verbos CVC, ir. Estão lembrados? Que são os verbos. Anota aí que eu não vou escrever, na sua apostila tem espaço. Chegar, voltar, comparecer, ir e retornar. Geralmente são esses verbos que se acoplam com o aonde, o para onde, CVC, ir. Chegar, voltar, comparecer e retornar, regressar. Posso colocar também lá. Então você vai aqui, ó. Cheguei aonde você ficou. Cheguei. Quem chega, chega a. Nesse caso, o a de aonde veio de um verbo que está antes, mas geralmente é de um verbo que está depois. Pode acontecer. Quem fica, fica em. Note que o em não pode voltar para cá, mas esse a foi uma exigência do verbo chegar. Posso pensar também com o verbo voltar. Sabes aonde voltei? Você pode pensar, quem volta, volta a. Esse a
que foi uma exigência do verbo voltar, retornou para antes do aonde. Por isso que você deve dizer, sabes aonde voltei. Posso dizer também, sabes para onde voltei ou de onde voltei. O que é que acontece aqui? O verbo voltar rege 3 preposições. Note que, a depender do sentido, eu vou utilizar a preposição para transmitir o sentido exato que eu queira passar. Eu posso dizer, voltei à praça, voltei para a praça ou voltei da praça. 3 preposições são possíveis e essas 3 preposições são aceitas pelo verbo voltar. Aliás, pelo onde, pelo relativo onde. Posso dizer, sabes aonde voltei, para onde voltei e de onde voltei. Sabe o que é que muitos concursos públicos fazem? A pegadinha. FGV adora essa pegadinha aqui, tipo, ó, sabes para aonde voltei. O menino está tão interligado aqui na regência do verbo voltar que ele pensa que em volta, volta a. Acerta a frase. Olha bem, candidato, para essa frase. Essa frase está correta? Sabes para onde voltei? Não está correta, porque houve aí 2 preposições para o mesmo verbo. Eu só posso utilizar uma preposição para cada verbo. Então, sabes para onde voltei não é possível. Ou para ou aonde. Então, eu posso tirar ficando como? Sabes para onde voltei. Posso deixar sabes aonde voltei ou então sabes de onde voltei ou então, é isso mesmo, de onde voltei. Essas 3 formações são possíveis para o onde, tá bom? Revisando isso do onde, a gente passa para o uso dos porquês. E você sabe que os porquês separados, você que aprendeu isso na minha aula, sabe que elas respondem a 2 perguntas, né? Deixa eu ver como é que está o espaço aqui. Sim. Por qual motivo? Por qual motivo? Pela qual? Ou você faz essas 2 perguntas aqui. Tem um espaço só para isso aqui. Na frente. Tem essa setinha aqui na frente para você colocar. Você vai colocar o seguinte. Início ou meio da palavra, da frase. Posso pensar o seguinte, ó. Por que você voltou? Pensa comigo. Por qual motivo você voltou? Por qual motivo? Deu para trocar por qual motivo? É separado. No início de frase, sem acento. Eu sei por que você voltou. Eu sei por qual motivo você voltou. Dá para trocar por qual motivo, é separado e está no meio, sem acento. Tá lembrado dessa regra, né? O porquê aqui, separado e com acento, você vai escrever essas mesmas coisas aqui. Deixe de preguiça. Vamos lá. Por qual motivo? Posso dizer também pela qual. Mesma coisa aqui. Aí você vai colocar aqui fim da frase ou antes de, depois de vírgula, né? Depois da vírgula. Depois da vírgula. Vírgula ou pontuação, depois da vírgula. Então, a gente vai colocar de forma separada. Então, você vai dizer o seguinte, ó. Você voltou por quê? Você vai imaginar. Você voltou por qual motivo? Separado. E levou acento porque está no final da frase. Você pode pensar o seguinte também, ó.
Porque ontem você voltou. Você está vendo aqui. Por qual motivo ontem você voltou? Dá para trocar por qual motivo, é separado. Professor, não está no início da frase? Está. Só que ele veio antes de vírgula. Perdão, gente, aqui é antes mesmo, tá? Pode me esculhambar, é antes de vírgula mesmo, tá? Antes. Quando ele vier antes de vírgula, você vai ter que colocar o acento, porque o porquê está deslocado na frase. Tá bom? Deu para entender essas duas coisas aqui? É revisão, então você já está lembrando, eu estou ativando sementes que eu já coloquei na cabeça de vocês. Vamos agora para o próximo? O porquê junto sem acento, ele equivale a pois. Geralmente ele equivale a pois, que é uma conjunção explicativa ou causal. Ele é o porquê, quando for sinônimo de pois, ele vai ser explicativo ou causal. Então vou dizer o seguinte, ó. Comprei um carro. Você tem que copiar a frase. Comprei um carro porque não quero ir a pé. Pensa aí, só bastasse isso para comprar um carro, tava bom demais, né? Então, comprei um carro, pois não quero ir a pé. Esse porquê é sinônimo de pois, é uma conjunção explicativa, no caso, causal. Existem alguns autores que dizem que esse porquê também pode ser uma conjunção final. Eu acho muito estranha a construção, mas é possível você pensar dessa forma. Ele é sinônimo de para quê. Isso aqui é muito raro. Eu já vi CESP cobrando isso aqui. Sinônimo para quê. Olha que construção esquisita, viu? Fiz o bolo para que você comesse. Fiz o bolo porque você comesse. Olhe que frase terrível. Você está vendo que esse verbo aqui está no pretérito imperfeito do subjuntivo? A gente ainda não revisou o verbo, mas você sabe que a terminação SSE é a formação do pretérito imperfeito do subjuntivo. E isso é totalmente correto. Essa construção está com o sentido. Esse porquê aqui está sendo sinônimo de para quê. O porquê é uma conjunção final. É muito esquisito, é muito comum isso aqui, esse tipo de construção lá em Portugal. Aqui no Brasil não é. Então fixa nisso porque às vezes a banca CESP pode cobrar. Já esse porquê aqui, ele é um substantivo, né? Geralmente ele vem depois de elementos determinantes, geralmente o ou o que é um artigo. Posso fazer o seguinte, ó. Quero saber o porquê de você estar me deixando. Quero saber o porquê. Ele é um substantivo, ele vem depois de determinante, que pode ser um ou, pode ser um pronome, nenhum porquê foi apresentado. Posso também fazer essa frase aqui, ó. Nenhum porquê foi apresentado. Os porquês das questões estão errados. Os porquês ele faz plural, porque ele é o quê, gente? Ele é um substantivo. Então ele é o único que pode ser pluralizado. Fique ligado nisso. Chegamos aqui no senão junto e no senão separado. O senão separado, ele é sinônimo de caso não. Caso não, ele é geralmente ele expressa, quando ele coloca o caso não, uma relação de condição. Ele é uma conjunção condicional mais o advérbio de negação. Em alguns casos, ele também pode ser uma conjunção integrante, sendo trocado por isso, integrante. Conjunção integrante. Como é que eu vou fazer duas frases aqui? Posso pensar o seguinte, ó. Lave-se bem. Tem essa vírgula não. Senão vai adoecer. Lave-se bem ou, caso contrário,
vai adoecer. Caso contrário, se não, você está vendo aqui uma ideia de condição. Deu para trocar por caso não, implicou uma ideia de condição, eu tenho o se não separado. Posso pensar o seguinte, ó. Quero saber se não voltarás hoje. Se não voltarás hoje. Note, quero saber isso. Quando dá para trocar pela palavra isso, eu não tenho uma oração substantiva. Quero saber isso. Aqui eu tenho uma conjunção integrante sendo somada com um advérbio de negação. Então você vai ter o senão aqui. Muitos autores também indicam que quando der para suprimir o não, esse senão vai ser separado. Eu não uso esse bizu porque às vezes dá errado. Então, o senão separado, ideia de condição, dá para trocar por caso não, geralmente é esse o conceito. E a conjunção integrante, quando dá para trocar pela palavra isso, quero saber isso aqui sendo uma oração substantiva. Beleza? Já o uso do senão junto, então eu tenho o quê? Do contrário, exceto, do contrário, exceto, mas sim, que é uma conjunção aditiva, do contrário, exceto, senão ou defeito, né? Pode apresentar um defeito sendo um substantivo. Vamos uma primeira frase aqui, diz o seguinte, ó. Nada abala minha fé. Nada me abala. Nada me abala, senão a falta de dinheiro. Senão a falta de dinheiro. Nada abala minha fé, exceto a falta de dinheiro. Consegue compreender isso aí para todo mundo? Não quero baião. Não quero baião, senão salada. Ou seja, mas sim salada. Essas construções aqui não são comuns aqui no Brasil. Por isso que você precisa estudar e fazer um exemplo de cada frase dessa. Do contrário, exceto, mas sim, defeito. Fala comigo. Do contrário, exceto, mas sim, defeito. Se dá para trocar por essas construções, o senão é tudo junto. Fica ligado nessa dica aqui, tá bom? Quero todos. Senão você. Quero todos, exceto você, menos você, senão você. Construção muito feia. Então eu posso dizer também o seguinte, ó. Ele tem um senão. Ele tem um senão que me incomoda. Ele tem um problema, ele tem um defeito, ele tem um mistério que me incomoda. Nesse caso, o senão é um substantivo. Utilize aqui o para você saber disso. Resumindo, o senão junto e senão separado. O senão separado, conjunção condicional, dá para trocar por do contrário, ou é uma conjunção integrante, dando para trocar pela palavra isso, não é verdade? E o senão junto do contrário, exceto, mas sim, defeito. As frases que puderem ser trocadas por esse bizu aqui, você vai longe, não erra esse tipo de questão. O mas, assim, ele pode ser uma conjunção. Ele pode ser uma conjunção de dois tipos. Geralmente, ele é uma conjunção adversativa. Ou ele pode ser uma conjunção o quê, gente? Aditiva. Só que é acidental, tá? Mas ele pode transmitir uma ideia de adição. Posso pensar no seguinte, sendo sinônimos de porém, né? Já que a gente está colocando os sinônimos aqui, vamos colocar o porém. Abreviação de conjunção até o J. Conjunção. Porém, quero viajar, mas não
tenho o quê, gente? Dinheiro. Porém, não tenho dinheiro. Dinheiro. Porém, não tem dinheiro. O mas, sem o i, sendo sinônimo de porém. Ele é uma conjunção adversativa que dá a ideia de contrariedade entre as frases. Ele queria viajar, mas também ficar em casa. Mas também não. Ele queria viajar, mas também estudar. Aqui não tem oposição, não. Quando você diz ele queria viajar, mas também estudar, esse mas aqui, ele está dando ideia de adição. Além de viajar, ele quer estudar. Viajar e estudar não se opõem. Por isso que eu troquei ali. Eu ia botar a palavra ficar em casa, aí ele seria uma conjunção adversativa. Lembrando que esse também aqui, ele pode ser suprimido da frase. Queria viajar, mas estudar. Com a ideia de mas também viajar. Ele acrescentou duas questões. O ato de viajar com o ato de estudar. Quem viaja pode estudar também de forma concomitante. Então, o mas aqui, ele geralmente é mais utilizado quando ele for ideia de quê, gente? De adversidade. Já o mais com o i, ele tanto pode ser um pronome indefinido, ou ele pode ser um advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade. Posso pensar o seguinte, ó. Queria mais frutas. Ideia de quantidade, né, gente? Ele é sinônimo de muito, várias. Queria várias frutas, muitas frutas. Aqui é um pronome indefinido. Ele dá uma ideia de quantidade, só que indefinido. Ele não enumera, não quantifica. Posso também ter uma ideia de intensidade. Ele é mais alto do que eu. Ideia de intensidade, ele pode também ser um advérbio de tempo, dando ideia de desistência. Ele não é mais professor, ou seja, a ideia de tempo já passou. Ele não é mais professor aqui nessa instituição, ou seja, o tempo dele acabou. Uma ideia de desistência, de perda, é uma ideia temporal. Então, ele pode ser um pronome indefinido, advérbio de intensidade ou advérbio de tempo. Aqui quantifica frutas e aqui intensifica, tá bom? Existem algumas formações em que o mais é também ideia de adição. Só que isso aqui é muito tangível à questão da coloquialidade. Ideia de adição, estou colocando aqui para descarrego de consciência, mas isso aqui tange mais para a ideia de coloquialidade. É como se fosse o seguinte, ó. Ele foi mais o irmão. Sendo sinônimo de quê, pessoal? De com, né? Uma ideia de companhia, de adição. Nesse caso aqui, ele vai ser uma preposição, e não vai ser uma conjunção, não. Vai ser uma preposição aditiva. Ele foi mais o irmão, ele foi com o irmão. Sendo sinônimo de com. O afim junto e o afim separado. O que é mais utilizado é esse afim separado e a gente já coloca aqui. Ideia de finalidade. Finalidade, nesse segundo separado, ou coloquialmente, ele também transmite uma ideia de paquera, né? Por exemplo, na ideia do paquera aqui, eu posso pensar na frase, ó. Estou afim separado. Estou afim de você. Estou afim de ficar com você, de namorar, de paquerar. Ou então posso dizer o seguinte, ó. Estudei a fim de passar no concurso. É isso que você está fazendo agora? Você está revisando todo esse curso? Estudei a fim de passar no concurso. Estou a fim de você. Essa formação aqui é coloquial, ela não é formal.
Então fique ligado nesse quesito. Já o afim de, junto, pode indicar semelhança, ou pode indicar proximidade parental, geralmente, proximidade. Então posso dizer o seguinte, nos damos bem porque nossas ideias são afins. Note que ele é o único que pode ser pluralizado. Nos damos bem porque nossas ideias são o quê? Semelhantes, são parecidas. Então eu posso dizer também, ele é o meu parente afim. Ele é meu parente, o que, gente? Afim. Não é verdade? O afim junto indicando uma ideia parental próxima, de proximidade, ou uma ideia de semelhança. Nos damos bem porque nossas ideias são semelhantes, são parecidas. Por isso que o afim é junto. Tá bom? O acerca junto, o acerca separado, o a distante da palavra cerca, escute bem a mnemônica, o a distante de cerca, representa o que, gente? Distância, né? Ele representa distância. Por exemplo, a escola fica a cerca de 10 quilômetros da minha casa, um pouquinho longe, né? Fica a cerca de 10 quilômetros da escola. Já esse acerca juntinho, ele tem ideia de sobre, não é verdade? É uma locução prepositiva da ideia de sobre. Falávamos acerca de português. Falávamos o que, candidato, aqui? Sobre português. Ele sempre vai poder se trocar pelo sobre, que é uma preposição, aqui é uma locução prepositiva. Nós temos o próximo grupo, que quer dizer cerca de, tá bom? Que é a mesma ideia de acerca de, o a e o faz. Todos esses elementos aqui transmitem uma ideia temporal anterior. Todos eles são o quê? Tempo passado. E esse a aqui vai ideia de quê, gente? De future, de futuro. Então eu posso dizer de várias maneiras. Eu posso dizer o seguinte, ó. Cerca de 10 minutos, ele me ligou. Cerca de 10 minutos. Cerca de 10 minutos, Vitor me ligou. Cerca de 10 minutos, posso também fazer a cerca de 10 minutos, posso dizer faz 10 minutos ou então há 10 minutos. Olha o tanto de construção que eu consigo fazer numa mesma frase, mantendo a ideia de passado, né, a ideia de anterioridade. Faz 10 minutos e não fazem. O verbo fazer, indicando o tempo, ele não faz plural. Isso aqui cai demais em concurso, principalmente em concordância. Faz 10 minutos, cerca de 10 minutos, há cerca de 10 minutos, há 10 minutos. Todas essas construções são possíveis dentro de um contexto, tá bom? E esse a ficou sozinho aqui porque ele vai dar a ideia de futuro, né? Posso dizer o seguinte, ó, há 10 dias de assumir o cargo, foi atropelado. Pobrezinho, foi atropelado. Então, note que aqui a ideia não é de anterioridade. Há 10 dias de assumir o cargo, faltavam 10 dias. Ou seja, é uma carga semântica de futuro. Portanto, esse A deverá ser escrito sem H, é somente o A. O A com H é a ideia de passado. Então, nas construções que você fizer acerca de e o A, jamais coloque a palavra atrás. Faz 10 minutos atrás não dá certo, né? Há cerca de 10 minutos atrás, isso não é possível porque é redundante.
As formações com a, com o verbo haver aqui, já indicam um tempo anterior. Por isso, dispensa essa redundância. Há cerca de 10 minutos atrás. Isso não é possível. Com cerca de cerca de 10 minutos atrás. Você pode olhar no seu celular, quando alguém te liga, você vê, fulano te ligou cerca de 10 minutos atrás. O cerca de é possível, o há cerca de não. Fica ligado nessas construções. À medida que, na medida em que. Escute, candidato, à medida que, na medida em que. Note que existe uma proximidade fonética entre essas duas expressões que na prática, quando você vai escrever, são totalmente diferentes. A expressão à medida que dá a ideia de quê? De coisas que acontecem ao mesmo tempo, ideia de concomitância, de proporção, fatos que são simultâneos, e o na medida em que dá a ideia de quê, gente? De causa. Ideia de causa. Eu posso fazer o seguinte, ó. Ela fazia o baião à medida que ouvia músicas. À medida que ouvia músicas. Note que aqui eu tenho uma ideia de dois fatos que são simultâneos. Muitas vezes a banca pede para reescrever trocando isso aqui por na medida em que. Você sabe que isso não é possível. Não posso a troca porque transmitiria uma ideia de causa. Posso pensar o seguinte, ó. A Enel, aqui é a empresa de energia daqui do Ceará, a Enel cortou minha luz, cortou a luz na medida em que não paguei as contas, em que não paguei a conta. Note aqui uma coisa, a Enel cortou a luz porque não paguei as contas. Toda essa expressão aí pode ser trocado pelo que, gente? Pelo porquê, que é a conjunção clássica explicativa ou causal. Não posso trocar. Algumas vezes muda o sentido e faz sentido, mas é um outro sentido. Essa mudança não é apropriada. Não dá para trocar uma expressão pela outra. De encontro A ao encontro D. Esse D é de divergente. Divergente. Se a frase já começa com o D, nós já temos um problema de contrariedade. Essa expressão vai lidar com dois elementos que são opostos em sentido. Por exemplo, houve confusão, pois as ideias foram de encontro, as ideias deles foram de encontro às minhas. Pensa comigo. Houve confusão, pois as ideias deles foram de encontro às minhas. Note, você tem que analisar o sentido da frase. Todo mundo debateu ideias e aquelas ideias foram contra as minhas ideias. Saquei a arma, deitou o tiro para cima. Houve confusão. Por quê? Qual foi o motivo da confusão? Divergência de ideias. Oposição. De encontro a, oposição. Já o A é de associação. O que é uma ideia de associação? De acordo. Você pode até colocar a palavra acordo. As frases, elas convergem, elas se associam. Então, posso dizer o seguinte, ó, firmamos parceria, porque minhas ideias
Minhas ideias foram. Vai lá, foram. Você pensa comigo. Se eu firmei parceria, é porque as minhas ideias foram contra ou foram a favor? Foram a favor. Foram porque minhas ideias foram ao encontro das deles. Das deles. Das ideias deles. Tem a palavra ideia suprimida lá. Então, a expressão ao encontro de, sempre que houver uma associação entre as frases, de encontro a quando houver o quê? Divergência. As expressões ao invés de, ele liga antônimos, liga palavras contrárias. E em vez de, também liga palavras contrárias. Só que é o que aqui, gente? Qualquer contrário. Qualquer contrário. Não precisa ser antônimo. Vamos colocar aqui um exemplo, ó. Matriculei meu filho na escola privada ao invés da pública. Você nota aqui que a expressão ao invés de foi utilizada de forma adequada porque ela liga dois elementos que são antônimos. Escola privada é o antônimo de escola o quê? Gratuita. Vamos colocar pública como sinônimo de gratuita, mas geralmente não é não. Da escola privada ao invés da escola o quê, candidato? Pública. Essas palavras são antônimas. Ele era alto ao invés de baixo. Ou seja, em vez de alto, era baixo. O uso do ao invés é exclusivo para antônimos. Enquanto que em vez de serve para qualquer situação. Ó. Em vez de ficar... Em vez de ligar, mandou um e-mail. Mandou e-mail. Pensa comigo nessas duas frases. Em vez de ligar, a palavra em vez de está ligando o ato de ligar como mandar um e-mail. Me diga, qual é o antônimo de ligar? Não ligar. O antônimo de ligar não é mandar um e-mail. O em vez de é super possível e se a banca pedir que você troque a expressão em vez de por ao invés de perguntar se está correto, saiba, está totalmente errado. Tá bom? Então, o em vez de qualquer contrário. Mal com U é antônimo de bom e mal com L antônimo de bem. Faço só uma observação que esse mal com L aqui também pode transmitir ideia de tempo. Então, posso pensar o seguinte. Ele é um professor o quê, gente? Mau. Ele é um professor o quê? Contrário de bom. Ele é um professor bom. Posso pensar o seguinte. Como é que eu vou fazer aqui? Agimos, vai lá, gente, agimos mal. É a mesma coisa que dizer que agimos o quê, gente? Bem. Posso pensar também o seguinte, ó. Mal entrou no banho, saiu. Ou seja, nem tomou banho. Mal entrou no banho, aqui não dá para trocar por bem, gente? Aqui, bem entrou no banho, dá não. Não dá para trocar por bem. Mas aqui eu tenho uma ideia, o que, gente? Temporal. É sinônimo de ao, né? Ao entrar no banho. Mal com L, bem ou uma ideia temporal. Ok? Terminamos essa ficha. Você vai fazer a atividade, né? No caderno de atividades. E a gente vai para R5, né? O resumo 5, que é semântica. Vamos lá?